Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 9 do curso de MySQL. E nessa aula aqui nós vamos aprender sobre funções de agrupamento. Bom, o que é uma função de agrupamento? Eu vou agrupar uma determinada coluna, uma determinada informação por o que eu quero. Por exemplo, eu quero agrupar a soma de todos os salários pelo cargo do funcionário. Eu quero trazer a média de salário por funcionário. Eu quero trazer a contagem total que eu tenho de funcionários. Eu quero trazer também o maior valor, o menor valor, quero trazer o arredondamento. Isso tudo são funções de agrupamento. Parece ser um pouquinho complicado, mas isso aqui é bem simples, tá? Bem tranquilinho. Bom, o sum ele vai realizar a soma de um campo. O count ele vai contar a quantidade de registro que esse campo tem. O AVG ele vai trazer a média de valor de um campo. O min ele traz o menor valor desse campo. O max o maior valor desse campo. Group concat ele vai trazer aqui a concatenação de todas as pessoas de um texto separado por vírgula. Então, por exemplo, se eu trazer lá no nome do funcionário, ele vai trazer todos os nomes dos funcionários separado aqui por vírgula. E o round ele vai arredondar um campo numérico pela quantidade de decimais de casas que você quiser. Então, por n casas decimais. Se eu quero 2, 3, 4, 5, 1, 0, ele vai fazer esse arredondamento. Bom, vamos trazer aqui, na prática, eu trouxe aqui um exemplo bem básico, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui na prática, então não se preocupe aqui com esse exemplo, apenas por material didático. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Workbench, abrir um arquivo em branco. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar use camp code, ou seja, para utilizar o nosso banco de dados, se você deu outro nome para o seu banco de dados, coloca o nome que você deu aqui, tá? Vamos dar um enter, estou utilizando o meu banco de dados. Agora vamos fazer o seguinte, select, vamos trazer aqui todo mundo, from funcionário, só para a gente ver o nosso banco de dados aqui, tá? Nós temos aqui o código, nome, cargo, data da contratação e o salário. Nós vamos trabalhar muito com o salário aqui. Eu quero trazer, naqueles formatos lá que a gente viu, todas as separações aqui, todos os agrupamentos que a gente viu lá, tá? Não são todos, mas são os principais. Então, eu vou colocar o from aqui embaixo, para ficar mais visual, tá? E aqui, nós vamos trazer, primeira coisa que nós vamos fazer é um sum, e eu quero trazer o quê? Eu quero trazer a soma total de salário. E aqui eu vou colocar as, vou colocar o nome da função mesmo aqui para vocês saberem o que a gente está fazendo, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. E note que agora eu tenho 26.403, ou seja, estou sumarizando aqui todos os salários. Se eu somar todos os salários lá, vai dar 26.403. Outra coisa que nós queremos ver também é qual que é a média de salários. Antes de trazer a média, vamos trazer aqui no começo quantos funcionários a gente tem cadastrado. Então vamos colocar aqui count e colocar no nome as count. Vamos dar aqui um Ctrl Enter. E note que eu tenho 6 funcionários. E esses 6 funcionários sumarizam aqui e tem um total de salário de 26.403. Agora nós queremos trazer qual que é a média de salário dentre essas pessoas aqui. Então vamos colocar um AVG. Aqui nós vamos também trazer o salário. E aqui nós vamos trazer aqui também como AVG. Vamos dar um Ctrl Enter. Belezinha. Ó, o salário médio aqui é de 4.400. Ele trouxe mais casas decimais aqui por conta do cálculo mesmo. Nós vamos saber já, aprender como tratar isso daqui, ok? Vamos para o próximo aqui. E nós queremos trazer agora qual que é o menor salário. Então vamos colocar min, salário, salário, s, min. Já vou trazer o máximo também aqui, que ele é bem próximo, tá? Então a gente vai fazer os dois de uma pancada só. E aqui, max, eu tenho o menor e o maior salário aqui. Vamos dar um Ctrl Enter. Ele está carregando. Belezinha. E aqui, ó, o menor salário, nós temos 2.175. E o maior, 6.750. Agora nós queremos trazer o nome de todos os colaboradores que eu tenho. Aqui, o nome desses 6 colaboradores aqui em um único campo, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Antes de tudo, group, concat. Aqui nós trazemos pelo nome as
Aqui eu vou colocar também group. Opa, foi alguma coisa a mais. Foi um a mais. Group concat. Beleza. E um vírgula. E agora sim. Então, Ctrl Enter. E note que eu tenho todos os funcionários, tá? Se eu pegar aqui e arrastar, ó, tenho todos os funcionários. Jonatas, Fabiano, Jonas, Jéssica, Patrícia e Henrique. Essas 6 pessoas aqui têm um total de salário de 26 mil, onde que a média é 4.400, o menor salário é 2.100 e o maior salário 6.750. Outra coisa que nós podemos fazer aqui com o agrupamento é o round. O round ele não serve para agrupamento em si, tá? Ele serve para tratar um dado numérico aqui. Você não precisa trazer isso como um agrupamento, mas você pode utilizar também no agrupamento. Então vamos trazer aqui um round. Aqui nós vamos colocar exatamente esse AVG aqui, ó, que é onde que ele deu o probleminha. E aqui, antes de finalizar ele aqui, nós vamos colocar uma vírgula 2, que a gente está tratando o round aqui. Vamos tirar essa vírgula aqui e AVG round. Agora eu vou dar um Ctrl Enter. E agora sim, ó. Note que o resultado é o mesmo, só que eu limitei aqui as casas decimais. Apenas isso, tá? Se eu não estou trazendo informação nenhuma de campo numérico, de texto aqui, uma categoria, por exemplo, isso aqui ele vai funcionar. Porém, eu quero trazer, por exemplo, vamos pegar um select aqui puro dessa tabela, from funcionário, só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu quero trazer aqui pelo cargo, né? Eu quero ver qual que é essa mesma categorização aqui que eu fiz, só que separado aqui por cargo. Né? Quantos professores tem, quantos coordenadores tem, qual que é a média, o menor valor de cada um deles. Então, se eu vir aqui e colocar, por exemplo, cargo, e dar um Ctrl Enter aqui, ele vai dar um problema. Por que ele vai dar um problema? Ele não consegue agrupar essa informação aqui pelo cargo, porque eu não estou dizendo para o SQL que eu tenho que fazer esse agrupamento. Quando eu trago aqui um campo que eu não estou fazendo sumarização, aí eu preciso informar que eu preciso agrupar por esse campo aqui. Aqui ele deu certo porque todos os campos eles estão fazendo alguma sumarização. Esse aqui eu estou fazendo o AVG, esse aqui o max, o min, o AVG de novo, o sum, o count, o grupo concat. Então, todos esses aqui eles estão fazendo sumarização. Quando eu inserir esse cara aqui, eu não estou fazendo sumarização pelo cargo. Então, aqui eu vou ter que falar para ele, ó, agrupe toda essa sumarização por esse cargo aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou copiar isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl V aqui para baixo. Nesse aqui de cima, para deixar como exemplo para vocês, eu vou tirar. Então, aqui está funcionando normal. E aqui, nós vamos fazer mais uma linha de código. Então, eu vou levantar isso daqui. O que eu tenho que fazer aqui embaixo é falar aqui, ó, group by, e eu falo qual que é o campo que eu estou querendo que ele informe. Eu tenho um cargo. Então, eu estou querendo agrupar pelo cargo. Se eu trazer mais de uma informação aqui, todas as informações que não sejam sumarização, obrigatoriamente precisam estar no grupo by, tá? Senão ele não vai funcionar. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui e agora ele vai funcionar normal. Então, no cargo coordenador, eu tenho apenas a Jéssica, um funcionário. O salário dela, no caso da sumarização total, aqui é 6.750, porque só tem um. Então, aqui ele vai repetir em todos os campos aqui a mesma informação. Vamos para o professor que tem 3 funcionários. Então, professor, eu tenho Jonatas, Fabiano e Jonas. Eu tenho 3 colaboradores aqui, né, 3 funcionários. A soma total é aqui de 14.451, a média 4.800, o menor salário 4.300, o maior 5.200 e o arredondamento aqui, né, do AVG 4.812 é 4.812. Então ele arredondou aqui para cima, tá? Então, se você precisa agrupar aqui, que normalmente você usa esse agrupamento para essa função aqui, você tem que obrigatoriamente colocar o seu group by aqui, tá? Isso é muito importante. E pessoal, para vocês consolidarem essa informação aqui na cabeça de vocês, nada mais que o treino, tá? O treino é fundamental para vocês estarem consolidando qualquer informação, seja o curso de MySQL, seja qualquer outro curso. Então, uma recomendação que eu deixo aqui para vocês é treinarem. Treinem esse mesmo SQL, treinem outros tipos aqui, tentem fazer outras combinações aqui, para vocês estar trabalhando aqui conforme vocês forem aprendendo, tá? E consolidando essa informação cada vez mais. Uma outra informação que eu quero deixar aqui para vocês, a gente criou
eu criei o canal do Facebook da nossa página, tá? Do Camp Code. Que eu estou postando aqui? Eu estou postando toda a aula teórica que a gente está passando aqui do curso, estou postando aqui. E também alguns cursos que eu tenho aqui também, tá? Então, se vocês quiserem, entram lá, sigam a página para vocês estarem recebendo o conteúdo também por aqui. Mas ele vai estar também disponível no YouTube, só que aqui está no formato de imagem e lá vai estar no formato de vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.